Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso será sobre os irmãos Menendez. Eu queria começar não pelo crime em si, mas pelo background familiar e em particular pelos pais dos autores do crime, portanto do Eric Menendez e do Lyle Menendez. Portanto, começando pelo pai, o pai chamava-se José Menendez, era cubano, portanto nasceu e foi criado em Cuba. Por volta dos seus 17, 18 anos, ele decide então ir para os Estados Unidos, emigrar para os Estados Unidos. E ele decide isto porquê? Porque em Cuba estava ocorrendo uma revolução, não é? Chamada Revolução Cubana, não é? Em que o Fidel Castro fez um golpe de Estado e subiu ao poder. E ele então decide ir embora porque o Fidel Castro começa a apropriar-se de algumas propriedades da família, da sua família, portanto, e portanto a sua família era uma família que tinha algumas posses dentro do contexto económico cubano. A família do José Menendez era uma família que tinha algum poderio financeiro e com a revolução, com o início da Revolução Cubana, portanto, o governo começa, digamos, a cortar as pernas à família do José Menendez e ele então, vendo que a situação financeira da família estava em crise, ele decide ir então para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em que uma das suas irmãs já tinha ido, portanto ele não foi o primeiro da sua família a ir para os Estados Unidos, uma irmã um bocado mais velha que ele já tinha ido para os Estados Unidos, portanto ele inicia essa ida para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, digamos que ele teve um choque quando percebeu que aquilo não era chegar aos Estados Unidos e estava tudo resolvido. Portanto, chegava aos Estados Unidos, tinha dinheiro para comer, tinha dinheiro para uma boa casa, tinha dinheiro para boas roupas, as coisas não funcionavam assim. Portanto, ele teve que trabalhar, e muito. Ele começou a trabalhar como... Ele trabalhou em várias coisas, mas um dos seus primeiros trabalhos, quando chegou aos Estados Unidos, foi como copeiro, portanto, a lavar pratos, copos nos restaurantes, não é? Portanto, esse era o trabalho dele. Portanto, a vida nos Estados Unidos, ainda que fosse um pouco melhor do que a de Cuba, ele trabalhou bastante e só com o passar do tempo é que ele conseguiu, digamos, se estabilizar de uma maneira bastante satisfatória nos Estados Unidos, e já vamos perceber o porquê e como. Portanto, o José, portanto, falei agora do pai, agora vou falar da mãe. A mãe chamava-se Kitty Menendez, depois adquiriu o nome Menendez ao casar com o José Menendez, mas ela chamava-se Kitty. Portanto, ela nasceu, era uma americana, nasceu no estado de Illinois. Na juventude foi campeã de natação, tinha um sonho de ser atriz e atuar na Broadway, porém, ao conhecer o José Menendez,
na universidade, portanto os dois acho que não eram da mesma turma, mas frequentavam a mesma universidade e eles conheceram-se na universidade. Eu não sei se tenho aqui o nome da universidade, acho que não. Não, foi na Universidade de Illinois. Foi na Universidade de Illinois que eles se conheceram. Portanto, ao conhecer, ou eles conhecerem a Kitty, ela meio que começa a deitar por água abaixo todos os sonhos que ela tinha, porque o José não queria que ela trabalhasse. Queria que ela o servisse a tempo inteiro. Portanto, depois, lá para a frente, com os filhos, a condição da Kitty ainda se veio a agravar mais, porque ela começou a fechar-se cada vez mais ao mundo, porque ela só podia se dedicar aos filhos a tempo inteiro. Portanto, ela era dona de casa. Bom, eu já vou falar disso mais à frente. Portanto, os dois conheceram-se, eles tiveram o Lyle, depois tiveram o Eric. Portanto, a família começou a crescer, a se estruturar e o José começou, digamos, também a progredir nos seus trabalhos. Portanto, ele trabalhou numa empresa de contabilidade, depois trabalhou numa empresa de containers e depois de trabalhar nessa empresa de containers, ele ingressa, então, ele consegue um cargo na empresa de aluguer de carros, que é bastante conhecida, que é a Hertz. Ele consegue uma vaga nessa empresa, só que ele consegue subir na empresa e ele passa a ser executivo da Hertz. O facto dele conseguir esse cargo, ele é obrigado a levar a família para a costa leste, onde o Lyle e o Eric cresceram, portanto, Califórnia. Como eu vos disse, como eu estava a dizer há bocado, a Kitty, então, com o José a progredir na carreira e a ganhar, e consequentemente a ganhar cada vez mais dinheiro, e ao mudarem-se então para a Califórnia, para o bairro de Beverly Hills, que é um dos bairros mais caros do mundo, mais luxuosos do mundo, a Kitty vê-se cada vez mais obrigada a ficar em casa, a cuidar dos filhos, como uma boa mãe, uma boa mulher. Portanto, ela começa a ter uma vida completamente de subjugação para com o marido. Portanto, a vida dela era cuidar dos filhos, ir às compras para os filhos, ir às compras para o marido. Eles provavelmente tinham uma empregada, o que, digamos, ajudava um bocado com os filhos e com as tarefas domésticas, mas quer dizer, a Kitty passou de uma jovem cheia de sonhos, para uma mulher amargurada e completamente sem objetivos de vida. Era aquilo, era uma rotina em que ela não poderia modificar grande coisa, era aquilo. O marido dizia que era para fazer isto, ela fazia.
ela, como também não tinha muita autoridade, não tinha muita voz ali dentro daquela casa, ela deixava-se ficar, não é? Até porque se alguém fizesse frente ao José, digamos que teria consequências, fossem verbais, portanto ele começava a insultar tudo e todos, ou então até físicas, não é? Porque houve relatos, eu vi em artigos relatos de pessoas, de amigos próximos, pessoas que conviveram ali com a família, que ele às vezes batia na Kitty. Não se sabe se esses relatos são verdadeiros ou não, que ele era bastante agressivo na maneira de falar, de se impor. Era bastante agressivo, aliás. O cunhado do José disse, e eu vou citar, ele carecia alertamente de compaixão, e respeito por seus colegas e subordinados. Portanto, ele era uma pessoa rude, agressiva, fosse com a família, fosse com qualquer membro da família, ou mesmo com os seus colegas de trabalho. Portanto, ele tratava-os abaixo de cão. Era uma pessoa muito difícil de lidar e de agradar também. Portanto, ele vai progredindo na carreira profissional. Em 1980, ele foi para a divisão de entretenimento da RSA, que era de propriedade da Hertz, e foi subindo até ser nomeado vice-presidente financeiro da RSA. Portanto, ele passou a ser um executivo da indústria musical, ainda que não percebesse absolutamente nada de música, não é? Da área da música. Ele foi nomeado como tal, e ele fez bastante sucesso. O que é certo é que ele, ainda que não percebesse nada de música, ele foi tendo sucesso nessa carreira e assinou com bandas ou boys bands como os Menudo, o dueto britânico Eurothermix, que ficou famosa mundialmente. Portanto, ele assinou com algumas bandas boys band bastante conhecidas e que depois vieram a fazer sucesso a nível mundial e sucesso financeiro, que era o que mais importava no fundo, para poder cada vez mais progredir a nível pessoal ou até mesmo profissional. O José, sendo uma pessoa narcisista e bastante autoritária, mesmo para com ele, não é? Eu tenho que alcançar isto, eu tenho que ser o melhor. Não é que seja mau a gente querer ser os melhores, mas não devemos ao longo do nosso percurso ir eliminando os outros a qualquer custo, de qualquer maneira, porque nós, ainda que sejamos bem-sucedidos profissionalmente, nós temos que perceber que existem sempre outras pessoas por trás de nós que fizeram com que nós estivéssemos naquele patamar. Portanto, não podemos desdenhar ninguém, pisar em ninguém para que nós próprios possamos subir na carreira, e o José fazia isso, não é? O José
não tinha completamente noção do que era ser minimamente agradável com as outras pessoas, né? Ele pouco lhe importava o que os outros pensavam, o que os outros, quais eram as necessidades dos outros. Ele queria era progredir a nível pessoal e profissional. Portanto, ele passava por cima de toda a gente. Só que, entretanto, o José teve uma discussão com o executivo sénior dessa tal empresa RSA, e ele acabou por deixar a empresa, o que fez com que a família mais uma vez tivesse que agregar com as consequências do mau feitio, do ser agressivo, do ser um pai e um marido completamente instável, até que ele consegue um emprego em uma produtora de cinema, e aí ele continuou a ganhar muito dinheiro. É bom referir aqui que a casa de Beverly Hills, portanto, eles antes de irem para o bairro de Beverly Hills, eles moraram num subúrbio de classe média alta, e depois é que foram para a mansão de luxo ali no bairro de Beverly Hills. A mansão, ela tinha piscina, ela tinha corte de ténis, ela tinha uma casa de hóspedes. A casa tinha sido habitada pelo Michael Jackson, pelo Elton John, portanto, personalidades bastante importantes, em particular no mundo da música. E pronto, portanto, enquanto o José ia crescendo a nível pessoal e profissional, o Lyle e o Eric passaram a fazer ali a sua vida, portanto, a arranjar amigos, a ir para a escola, posteriormente ir para a universidade. O Lyle, em particular, ingressou na Universidade de Princeton, uma das mais conceituadas, ainda que tenha entrado por ter sido ajudado, digamos, pelo pai, porque o pai, digamos que subornou o diretor da escola com doações em dinheiro à instituição. Portanto, deviam ser doações bastante elevadas, não é? Os dois irmãos, eles jogavam ténis. O Eric parece que tinha mais jeito para o ténis, não é que o Lyle não tinha, mas o José apostava todas as fichas no Eric, queria que o Eric fosse um jogador profissional no futuro. O José queria que o Lyle continuasse ali a praticar ténis, mas os planos do José para o Lyle eram outros, era mais no sentido de o Lyle continuar futuramente os negócios dele mesmo. E, portanto, os dois irmãos eram bastante diferentes em termos de personalidade. O próprio José fazia questão em diferenciar a sua forma de ser para com os dois. Portanto,
Com o Lyle, ele era, talvez por ser o mais velho, ser o primeiro filho, não é? E ser mais másculo, eu não sei o que é que isso quer dizer, o homem que é mais másculo, portanto, o José achava que o Lyle era mais másculo porque não chorava, não mostrava grandes emoções, reações, era mais calado na dele. Quando tinha que agir violentamente, agia. Portanto, era mais másculo nesse sentido de ser. Enquanto o Eric, o José, tinha um desprezo. É isso, vou utilizar a palavra desprezo porque realmente era um desprezo. Tinha um desprezo maior pelo Eric por ser mais frágil, chorava bastante. Logo aí, para os homens que se acham machões, é um ponto a menos. Na masculinariedade, tanto o ser másculo não, não, não é propriamente a forma como a pessoa é, não é? Para mim ser másculo é uma pessoa, um homem ser uma pessoa carinhosa quando tem que ser carinhosa, mais agressivo quando tem que ser agressivo, uma pessoa boa, uma pessoa que não tem problema nenhum em reconhecer a beleza no outro, não tem qualquer tipo de problema em chorar, em exprimir os seus sentimentos. Portanto, para mim isso é ser másculo, mas para o José, assim como para tantos outros homens, principalmente daquela geração, o ser másculo era sinónimo de ser forte, não chorar, não exteriorizar qualquer tipo de sentimento pelo outro ou compaixão pelo outro. E portanto o Eric era meio que desprezado, não é? Entre os dois irmãos, o Lyle era digamos, o que o pai, tanto o pai como a mãe, gostavam mais. Essa é a verdade. Eu tive a ver num artigo e um ex-técnico, portanto, um ex-treinador da equipa de natação dos irmãos disse, e eu vou citar: o José era completamente autoritário, teve o efeito oposto. Eric tinha muito menos autoconfiança porque tudo o que ele fazia nunca era bom o suficiente. Portanto, isto foi uma entrevista que este ex-treinador fez nos anos 90. Portanto, o crime tinha ocorrido recentemente e ele disse isto sobre o José em relação aos dois irmãos, mas principalmente em relação aqui ao Eric. Portanto, como podem ver, o Eric, tudo o que o Eric fazia nunca era bom o suficiente para agradar o senhor José. Porque lá está, o José já o considerava como inferior, como um ser mais fraco, e portanto era um ser a abater. Portanto, o Eric sempre foi rejeitado pelo pai. Ainda se tivesse sido só rejeitado, não é? Digamos que não seria assim tão mal ele ter sido só rejeitado pelo pai, só que o que o pai fez com ele durante anos, eu penso que isso sim é ainda mais macabro e eu já vou falar sobre o assunto. Com isto eu não quero dizer que os irmãos eram anjos
santos, porque, como costuma dizer, ninguém é santo, não é? E, portanto, os dois irmãos tiveram ali uma fase na adolescência bastante rebelde, digamos, rebelde até demais. Portanto, eles começaram a assaltar casas, ali do bairro mesmo, de Beverly Hills, casas de Beverly Hills, portanto, casas igualmente luxuosas, e eles começaram a assaltar essas casas, a roubar televisões, a roubar artigos de valores avultados. Portanto, eles roubavam essas casas, e o que é que aconteceu? Os irmãos, o pai descobriu que os irmãos faziam isso, só que nenhum deles foi preso. E nenhum deles foi preso porquê? Porque, novamente, o José entrou em ação e fez com que os filhos não pagassem pelos seus atos, tendo pagado, não é, à polícia, portanto, subornado a polícia para que nada lhes acontecesse, e em troca a polícia disse que muito bem, a gente não vai prender os seus filhos, mas com uma condição, sob uma condição, que é: eles vão ter que fazer terapia. Portanto, e é aí que entra um dos principais personagens desta história, que é o psicólogo, que é o Dr. Jerome Ozil, que foi essencial lá mais para a frente no julgamento, assim como a sua amante, enfim. Portanto, como eu vos disse, eles tiveram uma altura em que eles foram bastante rebeldes, portanto, invadiam as casas, o Lyle foi expulso da tal Universidade de Princeton por ter sido acusado de plágio, portanto foi expulso. Parece que o José Menendez ainda tentou novamente subornar o diretor da universidade, mas não deu certo, ele foi mesmo expulso. Portanto, houve aqui uma fase em que os dois rapazes tinham-se rebelado e tinham-se tornado dois miúdos bastante rebeldes. Até que, portanto, agora indo para o crime em si, até que há um dia, mais especificamente o dia 20 de agosto de 1989, em que ocorre um crime. E qual é esse crime? O crime é que os dois irmãos entram em casa com duas caçadeiras e atiram contra os pais que estavam na sala a assistir televisão. Tudo indica que estavam a comer uma sobremesa que envolvia morangos. Isso depois no julgamento também é bastante explorado, se eles estavam a comer morangos ou não. Há uma parte no julgamento que abordam isso, que eu achei bastante piada. Estão ali a discutir um crime e depois do nada começam a falar se eles realmente estavam a comer morangos, se estavam a comer iogurte, se estavam... Bom, isso não interessa. O que interessa é que duas pessoas foram mortas na sala
da sua própria casa, com 15 tiros. Eu aqui não sei se foram 15 tiros portanto, em cada vítima ou se foram 15 tiros dados nos dois corpos, no total. Não faço ideia, mas foram 15 tiros a queima-roupa, portanto, 15 tiros que foram dados por partes em partes diferentes do corpo, portanto não foi uma única, os tiros não foram direcionados a uma única parte do corpo, portanto foram pelo corpo inteiro. Portanto, a cena de crime era tão brutal que a polícia ao início até pensou que se tratasse de um crime operacionado pela máfia, cometido pela máfia. Porque, assim, pessoas como o José, que têm muito dinheiro e que, por vezes, envolvem-se com movimentos ou grupos, digamos, do crime, portanto, do crime organizado. A polícia pensou então que poderia ter sido o caso da máfia ter ido ali por dívidas ou por ameaças por parte do José, enfim. Na noite do crime há uma ligação feita pelo Lyle à polícia, em que ele parece estar muito exaltado e chocado com o que estava ali a ver. Portanto, ele diz que chegou a casa e com o irmão e que deparou-se com os pais mortos, e na gravação vê-se ele a chorar ou a fingir que estava a chorar. Portanto, essa ligação é feita, a polícia chega, entretanto, os dois irmãos estão de rastros, principalmente o Eric. Parece que o Eric mal conseguia falar. Portanto, eles são levados para a polícia, são interrogados. A polícia passa a fazer então uma investigação em torno do crime. Só que durante alguns meses, portanto, durante os próximos meses a seguir ao crime, ocorrem por parte dos irmãos atitudes um pouco suspeitas ou estranhas, digamos assim, em que eles começam a gastar dinheiro de forma desregulada. Portanto, eles começam a comprar carros. Portanto, o Eric compra um carro, acho que era um Jeep, marca Jeep, custava uma fortuna na época. Eu agora aqui não vejo a marca do carro que ele comprou. Pois, um Jeep. Portanto, o Eric comprou um Jeep, o Wrangler, é um bocado complicado dizer esta palavra. Era um Jeep bastante caro. O Lyle comprou agora está-me a faltar a palavra, não é Rolex, é Rolex. Bom, aqueles relógios bastante caros, que custam fortunas, acho que é Rolex, agora não estou a lembrar da palavra. Comprou um restaurante com um amigo. O Eric contratou um treinador pessoal de ténis, portanto, um treinador que estava ali 24 horas, sobre 24 horas
disponibilidade, ao seu dispor. O Eric ainda investiu num espetáculo de rock que ia-se realizar, mas acabou por não acontecer porque ele, entretanto, foi preso. Portanto, este estilo de vida dos dois irmãos, em esbanjar quantidades de dinheiro que eu, pelo menos eu, nunca vou ter acesso. Portanto, este estilo de vida veio com que a polícia suspeitasse dos irmãos, desconfiasse dos irmãos. Mas ficou por aí, portanto, eram só suspeitas. O que realmente levou a que os irmãos fossem presos é que foi quando o Eric confessou então que tinha sido ele e o Lyle quem mataram os pais, que tinham sido eles que mataram os pais. E ele confessou isto a quem? Ao tal psicólogo, ao Dr. Jerome Ozil. Portanto, a partir do momento em que o Eric confessou, o psicólogo, o que é que ele faz? Ele diz que não vai contar nada, que o Eric pode ficar tranquilo, não vai contar nada, que aquilo está sob sigilo. E ele, digamos que foi um mentiroso, porque ele, ainda que não tenha contado diretamente à polícia, ele vai contar à sua amante. Só que a sua amante, após ter uma discussão com ele, ela, para se vingar dele, ela vai contar à polícia. Portanto, não podemos dizer que o psicólogo, ele foi contar diretamente à polícia. Portanto, não podemos dizer que foi ele que confessou à polícia diretamente o que o Eric lhe tinha contado, mas fê-lo de forma indireta, porque ele contou à amante e após uma discussão a amante vingou-se e foi contar à polícia. E foi assim, então, que os irmãos acabaram por ser presos. Eles foram presos, foram precisos 2 anos para determinar se os áudios, porque durante as sessões de psicologia que o Eric tinha e o Lyle tinham, durante essas sessões, o que é que acontecia? As sessões eram gravadas, ainda que não fossem depois mostradas a ninguém. As sessões eram gravadas e essas gravações elas foram investigadas, e foi preciso 2 anos para que fosse determinado se elas poderiam ser ou não usadas como evidências no caso em si. No final, só 3 gravações é que puderam ser admitidas durante os julgamentos. Os julgamentos, portanto, houveram 3 julgamentos no total. 2 deles foram transmitidos pela televisão, pelo canal de televisão que na altura estava a surgir, portanto o Crime TV. Portanto, o primeiro foi o mais, digamos, mais visto. Foram escolhidos júris para cada um dos irmãos.
Os promotores, nesse primeiro julgamento, alegaram que a motivação do crime dos irmãos tinha sido por ganância, portanto, para adquirirem a herança do pai, dos pais, mas em particular do pai. Porém, os irmãos, naquele julgamento, dizem, aliás, naquele e nos outros dois, dizem que não foi por ganância, que a herança, mais cedo ou mais tarde, eles iriam adquiri-la, portanto, não foi por ganância, mas sim por legítima defesa. E é aí que entra a tal legítima defesa, que foi tão contestada e até hoje é contestada, porque eles dizem que foram abusados sexualmente pelos pais, principalmente pelo pai. Portanto, parece que a mãe não tinha atos propriamente ditos sexuais, em que houvesse uma penetração, não é? Mas parece que ela aliciava-os, portanto, tocava-lhes em partes íntimas, portanto, isso também é considerado abuso sexual, e bem. Portanto, os irmãos então dizem que foram abusados sexualmente durante anos. Portanto, o Lyle diz que foi abusado dos 6 anos aos 8 anos de idade, e o Eric diz que foi abusado pelo pai também dos 6 anos até aos 18 anos. O Lyle disse ainda que, ao ser confrontado, mas porque é que não fizeram nada? Tu, sendo o irmão mais velho, então deverias ter tido uma atitude, tomado uma atitude perante o teu pai. O Lyle diz que realmente tentou, e que foram várias as vezes em que ele confrontou o José sobre os abusos para com o irmão. Porém, o José, em momento algum, demonstrava temer o que o filho dizia, e no fundo ele transparecia ser uma pessoa que era à prova de balas, portanto, nada o atingia. Os filhos poderiam alegar o que quisessem, nunca ninguém ia acreditar neles, porque ele era o José Menendez. Portanto, ele realmente tinha muito poder, não é? Ele tinha muita influência, tanto a nível político como social. Portanto, ele tinha muitos conhecimentos, não é? Portanto, ainda que o Lyle o confrontasse com o assunto, ele não temia os confrontos do Lyle, porque ele sabia que mesmo que o Lyle dissesse à polícia, por exemplo, a polícia nunca ia acreditar, não é? A polícia nunca ia acreditar que 2 rapazes tinham sido abusados sexualmente, ainda para mais pelo próprio pai. Portanto, isso era impossível. Ainda por cima, sendo o pai quem era, não é? O José Menendez, um homem extremamente influente, e extremamente extremamente confiável, uma pessoa de caráter, não é? A gente tem sempre aquela ideia que as pessoas que têm muito poder económico são pessoas extremamente pessoas de caráter, pessoas a quem podemos depositar a nossa confiança, pessoas íntegras, no fundo. Só que às vezes não é bem assim. Aliás, às vezes, a maior parte das vezes não é bem assim, não é? Existem muitos podres, não é? Por detrás.
daquele império todo, não é? Portanto, os irmãos, ambos no primeiro julgamento tiveram, assim como nos outros, tiveram advogados diferentes, portanto um para cada um. A advogada do Eric foi bastante mediática na altura, por ser uma mulher sem papas na língua, como se costuma dizer, extremamente imponente, não é? Na sala de audiências, uma pessoa extremamente imponente e extremamente capaz, não que os outros não fossem capazes, mas era uma pessoa que já tinha um currículo bastante invejável e não foi à toa que foi contratada pela família dos irmãos para os defender, ou pelo menos para defender um deles, o Eric. Portanto, o primeiro e o segundo julgamento duraram 6 meses. No primeiro, os júris ficaram empatados. No segundo, também ficaram empatados. Só no terceiro julgamento, que foi em 1995, é que acabaram os júris acabaram por chegar a uma conclusão e os irmãos foram condenados. Foram condenados no dia 21 de março de 1996, portanto o julgamento durou um ano, tendo sido acusados de homicídio em primeiro grau e para agravar ainda mais a situação, o juiz afirmou que aquela história do abuso sexual jamais aconteceu e, portanto, eles mereciam aquela pena. Sem qualquer tipo de hesitação, eles mereciam aquela pena, porque realmente eles eram uns mentirosos, eram uns rapazes que estavam a tentar safar-se das consequências de terem matado os seus próprios pais e, portanto, eles foram condenados à prisão perpétua. Ainda hoje estão na prisão, só que graças às redes sociais o caso, anos depois, veio a bombar, principalmente no TikTok. Houve pessoas que começaram a questionar a pena que foi dada aos irmãos, que a pena foi muito alta para pessoas que tinham sido abusadas sexualmente, que sim, eles tinham sido abusados sexualmente, que na altura, e é verdade, na altura, o facto de um homem, um rapaz, ser abusado sexualmente por outro homem era algo completamente impensável, ainda para mais pelo pai. Isso então era algo que foi inventado, não é? Isso não existe, isso jamais seria possível. Porém, hoje os tempos são outros, a mentalidade é outra e ainda bem que assim é. Portanto, as pessoas vieram dizer, não, é possível sim, rapazes, homens, serem violados, sim, e que tem que haver uma consequência. Tem que haver uma consequência para essas pessoas, para esses homens que abusam sexualmente de outros, e de que os irmãos merecem, por terem sido então vítimas do que foram,
de atos bárbaros, ainda para mais feitos pelos seus próprios pais. Eles merecem sim uma segunda oportunidade. E vieram se juntar a este tipo de movimentos a própria família dos irmãos. Portanto, desde primas a tias, primos, tios. Só houve um tio que acho que morreu a semana passada, ou que foi, que era contra os irmãos serem soltos, libertados, mas de resto toda a família, desde o primeiro dia de julgamento, que foi em 1993, desde o primeiro dia de julgamento eles estão do lado dos irmãos. Eles acreditam que os irmãos só fizeram aquilo porque tinham uma razão muito, muito, muito grande para fazê-lo. Porque eles eram pessoas normais, pessoas de quem eles gostavam bastante, e acreditam que sim, eles foram abusados pelos pais. E depois num exercício de reflexão, não é? Porque nós às vezes, no momento em si, não percebemos o que está a acontecer, mas só depois, passado algum tempo, às vezes até anos, como é o caso dos membros da família, que só anos depois começaram a relembrar alguns acontecimentos, alguns momentos em específico, em que realmente pensam assim, mas realmente alguma coisa estava a passar. Aquela maneira do José tratar o Eric e o Lyle não parecia certo, não estava bem. O facto, por exemplo, do José levar o Eric ou o Lyle para os seus quartos, exigindo que ninguém o incomodasse durante as próximas horas, e ele, depois dessas horas, aparecer dizendo que o Eric se portou mal e que levou um castigo, não especificando qual era o castigo. Portanto, eram momentos que agora as famílias, membros da família dos irmãos, vão refletindo sobre eles e vão percebendo que alguma coisa estava realmente errada. Havia e há uma prima dos irmãos que se chama Diane van der Malen, que é a prima dos irmãos. Ela diz que passava quase todos os verões com os primos, e lembra-se de um episódio em particular, em 1976, quando ela tinha 17 anos e o Lyle tinha 8 anos, e o Lyle foi dormir na casa dela. Portanto, ele chegou, houve uma altura em que ele entrou no quarto dela e perguntou-lhe se podia dormir ali com ela. Ela perguntou-lhe o porquê e ele disse-lhe que ele queria dormir ali porque o seu pai estava a praticar, digamos, um ato sexual a si próprio, não é? Na sua cama, e ao mesmo tempo em que ele estava a dizer que o pai estava a fazer tal ato, ele aponta para as suas genitais, para a sua zona genital, indicando que era
aquela zona em específico, e a partir desse episódio ele nunca mais falou sobre o assunto. Provavelmente o José descobriu tudo e ameaçou, sabe-se lá o que é que ele fez com o miúdo. Portanto, são episódios, como eu já disse, que ainda que na altura as pessoas não se apercebam, não é, da gravidade da situação, ou até que se tenham apercebido, mas não dão grande valor, e que após tudo isto acontecer, não é, após o crime, após as alegações dos irmãos, estas pessoas começam a se relembrar daqueles momentos e a perceber que aquele momento talvez quisesse dizer outra coisa, e portanto os familiares, eles têm sido bastante ativos na sua forma de expressar o seu apoio aos irmãos. Recentemente, um dos ex-cantores do grupo da boys band Menudo, o Roy Rozzello, também alegou ter sido vítima de abuso sexual por parte do pai, portanto, dos irmãos José Menendez. Existe uma carta que está a ser levada como uma evidência bastante grande atualmente, que é uma carta em que o Eric escreve a um dos primos, que já morreu. Ele escreve nessa carta ele escreve que basicamente está com medo do pai, que o pai está cada vez pior, que os acontecimentos continuam a existirem, portanto, ele dá a entender que os abusos continuam a existir, e que ele estava ansioso para poder sair de casa, porque realmente conviver com uma pessoa, com o José, estava a tornar-se impossível, estava a tornar-se insuportável. Portanto, é uma carta bastante reveladora. Podem lê-la, está na internet, basta escrever carta de Eric para primo, aparece lá. É uma carta bastante forte de ler também. E que está, como eu disse, sendo usada como uma evidência bastante grande. Aliás, acho que foi uma das razões por terem reaberto o caso em si. Portanto, hoje em dia, devido a esses movimentos a favor da soltura dos irmãos e com a mais recente ajuda por parte da Netflix, ao ter criado uma série baseada no crime, que é do autor Ryan Murphy, que é a série Monstros, a história de Lyle e Eric Menendez, que foi um furor na Netflix. Muitas pessoas que não conheciam o caso passaram a conhecê-lo por causa da série. Um dos atores, que é o que interpreta o Eric, ele já se posicionou a favor da soltura dos irmãos também. Aliás, ele próprio já se pôde encontrar com o Eric na prisão. Diz que o Eric é uma pessoa espetacular, uma pessoa que bastante brincalhona, parece ser uma pessoa bastante ciente do que ele cometeu, e que hoje
e que hoje é uma pessoa que tenta todos os dias melhorar. Aliás, os dois irmãos, eles mesmo na prisão, eles têm-se cultivado, eles têm ambos tentado se agarrar a coisas para no fundo não enlouquecerem e no fundo sentirem-se úteis, não é? Eles têm criado organizações em que o foco são as vítimas de abuso. Eles têm também participado em programas de reabilitação das prisões. Portanto, eles têm sido bastante ativos no que diz à integração em movimentos, em organizações que no fundo fazem bem, não só eles, mas também aos objetos de estudo dessas organizações e movimentos. Portanto, eles têm sido pessoas que têm tido sinais de melhoria, não é? Eles não são, digamos, pessoas que olhamos para elas e temos medo, não é? Pessoas que têm problemas de temperamento, pessoas que têm uma dificuldade em perceber e aceitar a opinião do outro. São pessoas que aparentemente estão reabilitáveis, portanto, se forem hoje soltos, são pessoas que não parecem ser ameaças. Portanto, eu, dando a minha opinião, eu concordo com a soltura dos irmãos. Penso que o que os dois cometeram foi um ato bárbaro, matar os próprios pais. Eu acho que o matar não é resposta para nada, mas se nós formos a ver o que é que eles passaram nas mãos dos próprios pais, sofrer o que eles sofreram nas mãos dos pais, mas eles podiam ter fugido. O Eric, há um momento em que o Eric diz que ele tentou, não foi por falta de tentativas, ele tentou várias vezes fugir. Ele houve uma vez que fugiu de casa, foi para a casa de um tio, que parece que esse tio não se dava muito bem com o José, portanto era o irmão um dos irmãos da Kitty. Ele foi para a casa desse tio, só que o José conseguiu saber onde ele estava e foi lá buscá-lo e levou um castigo, digamos, perturbador, não é? Um castigo a nível sexual, não é? Se é que vocês me entendem. Portanto, e outras tantas, ele diz que outras tantas vezes, que anda aqui uma mosca, outras tantas vezes que ele tentou fugir. Há um episódio que ele diz que poderia ter sido o momento em que ele finalmente iria ter paz, iria embora daquela casa, que foi quando ele decidiu ir para uma universidade. Eu agora não me recordo o nome da universidade, mas ele queria ir para essa universidade só. Porquê? Porque era longe ali da região e ele iria então dormir nos dormitórios da universidade, o que fazia com que estivesse longe dos pais. Só que o José impediu de ir para essa universidade e fez com que ele fosse para uma universidade
Bom, eu não sei se ele chegou a ir, mas ele queria que o Eric ficasse numa universidade ali mais perto da região para que ele pudesse ir dormir a casa, que era para que os episódios de violência sexual continuassem, não é? Portanto, ele já não tinha o seu querido irmão, o seu querido filho Lyle para o satisfazer, porque ele estava longe e porque já não lhe interessava, mas ele precisava realmente ter ali o seu filho, que no dia a dia era um filho que a ele não lhe dizia nada, portanto era um filho que ele desprezava, mas que servia para o satisfazer a nível sexual, não é? É realmente perturbador. Portanto, eu acredito que os irmãos tenham sido, sim, vítimas de abuso sexual. Aliás, basta ver a reação de ambos, principalmente do Eric, no julgamento, a forma como o Eric, ao abordar o tema, a forma como ele reage é realmente assustadora e faz uma pessoa, pelo menos eu fiquei emocionada, não é? Porque pus-me na pele daquele rapaz que era torturado tanto a nível psicológico como sexualmente pelos pais. Penso que o Eric nunca soube o que era ter o amor nem do pai nem da mãe. O Lyle, eu parece que eu estou aqui a ignorar um bocado o Lyle, mas não estou, porque é assim, o Lyle, pelo que ele próprio diz, a relação que ele tinha com o pai era uma relação até que boa. Portanto, eles tinham vários pontos em comum, davam-se melhor, portanto a relação deles era melhor, só que o Eric parecia aquela alma solitária que ninguém ligava muito e que estava ali no fundo só para servi-los, principalmente ao pai, a nível sexual. Foi o que me pareceu. E portanto, eu acredito sim, novamente, acredito sim que eles tenham sido vítimas do que foram por parte dos pais, e eu quero sim que eles sejam soltos. Acho que já está na altura. Acho que eles sendo soltos hoje não seriam uma ameaça para a sociedade. Pelo contrário, seriam pessoas bastante ativas na área do ativismo social, do ativismo contra abusos sexuais. Eles próprios já disseram que eles continuariam com a abordagem mais solidária, para com as vítimas de abuso sexual. Portanto, eu penso que seria uma oportunidade bastante boa para eles. Eles hoje já estão na casa dos 50, o Lyle, sendo o mais velho, está quase nos 60, na casa dos 60 anos, e portanto acho que seria agora o momento certo para que eles fossem soltos e começassem do zero a sua vida.
Não seria fácil, porque, reparem, eles foram para a prisão muito cedo, portanto, o Lyle acho que tinha 21, o Eric tinha 18, portanto, eles ao saírem hoje para a rua, não é? Seria difícil, não seria fácil eles integrarem-se na sociedade novamente, mas não acredito que eles cometessem novamente um crime. Penso que foi um crime isolado no sentido em que eles não são assassinos, não são psicopatas, que foi um crime isolado em que o ódio falou mais alto, a angústia falou mais alto, o medo falou mais alto e eles agiram daquela forma. Não é a forma mais correta, não é, volto a dizer, matar alguém nunca é solução. Foi solução para eles, porque lá está, quem não está nelas não sabe, não é? Costuma ser que, por isso é que se costuma dizer que só quem está nelas é que sabe, e portanto eu não posso estar aqui a glorificar o ato deles, mas eu também não posso estar aqui a dizer vocês são os monstros por causa disto. Eu penso que ainda que o ato seja bastante macabro e perturbador, matar os próprios pais a tiro, com 15 tiros, é algo realmente condenável, mas isso não torna deles pessoas a quem a gente não possa dar uma segunda oportunidade. Erraram, foi um erro grave, mas lá está, penso que eles só mataram por impulsionamento do ódio. Portanto, acho que esta nova oportunidade, se lhes for dada, de serem soltos, seria bastante bom para eles, como é óbvio, mas também para a família. Eles têm uma tia que é a irmã da Kitty, portanto a irmã da mãe, que é a Joanne Vander Molen, de 92 anos, que recentemente disse, e eu passo a citar: "O mundo não estava preparado para acreditar que miúdos pudessem ser violados ou que homens jovens pudessem ser vítimas de violência. Hoje sabemos a violência sexual. Hoje sabemos que o abuso tem efeitos duradouros e que as vítimas de um trauma às vezes agem de maneiras muito difíceis de entender." Portanto, esta foi a mensagem que a tia, uma das tias dos irmãos de 92 anos, deu numa conferência de imprensa recente, foi numa conferência de imprensa recente. Portanto, como podem ver, a família está esperançosa de que pode novamente ver os seus sobrinhos, os seus primos soltos junto deles e celebrar momentos que foram perdidos devido à condenação de ambos, não é? Devido aos anos em que eles passaram na prisão, eles perderam muita coisa, e que se lhes fosse dada esta segunda chance, eles poderiam
viver, no fundo viver, nem que seja para ver uma árvore, como o Eric, em um dos documentários que eu vi, o Eric diz que parece ridículo, mas que uma das coisas que ele mais sentia falta de ver era uma simples árvore. Portanto, pequenas coisas que eles poderiam ver, poderiam degustar. Portanto, acho que sim, não se aplica. A segunda chance que eu estou aqui a dizer não se aplica a todos os criminosos, porque existem criminosos que realmente não têm não podem ter uma segunda chance, porque são pessoas que não foram reabilitadas, são pessoas que continuam, ainda que tenham cumprido às vezes 50 anos, 60 anos de prisão, são pessoas que não melhoraram, são pessoas que continuam a ser perigosas, extremamente perigosas para a sociedade e que realmente não merecem uma segunda oportunidade. Mas aqui no caso dos irmãos Menendez, eu acredito que sim, eles merecem uma segunda oportunidade. Porém, alguns dias atrás, o novo promotor público de Los Angeles disse que eles só podem ser libertados se confessarem e assumirem completamente a responsabilidade por toda a extensão dos crimes e por todas as mentiras que contaram. Portanto, o facto do novo promotor ter exigido isto dos irmãos complica um pouco a situação de soltura dos irmãos, mas vamos acreditar, pelo menos eu que sou a favor da soltura dos irmãos, eu vou acreditar que vai ser possível sim, e que eles vão conseguir ter uma segunda chance e viver o resto dos anos que lhes restam com as suas famílias, com os seus amigos, se é que ainda os têm. E é isto. É um caso que na altura foi bastante mediático, pelo facto de terem sido filhos a matar os pais e por ter sido no cerne de uma família, digamos, estruturada, uma família de bem, uma família com um poder aquisitivo bastante elevado. Portanto, na época foi bastante falada e agora está novamente a ser falada, e acho muito bem. É um crime que aborda não só o abuso sexual perante os homens, que acontece e que por tantos anos foi um assunto tabu, um assunto que simplesmente não existia, que era algo impossível, mas que hoje está sob novas lentes e está a ser falado, discutido em praça pública, o que é bastante importante para as vítimas, para as pessoas que hoje são vítimas desse tipo de abuso, homens em particular. Estamos aqui a falar dos homens em particular que são vítimas desse tipo de abuso. Portanto, acho que é um tema bastante falado hoje em dia e que deve
ser cada vez mais discutido e cada vez mais deve haver uma linha de apoio. Eu acho que deveria haver cada vez mais uma linha de apoio, um suporte cada vez maior a este tipo de vítimas de abuso sexual, principalmente homens, porque lá está, ainda que hoje não seja tanto um tabu, ainda continua a ser, ok? E portanto deve haver uma atenção cada vez maior a possíveis vítimas de abuso, deste tipo de abuso, particularmente os homens, não é? Das mulheres tem sido discutido e bem, tem que continuar sempre a melhorar, mas lá está, às vezes a gente deixa de lado esta discussão sobre este tipo de abuso para com os homens e não deve ser assim. Mas pronto, este foi mais um vídeo neste canal sobre o caso dos irmãos Menendez. Espero que tenham gostado. Se conheciam este caso antes da série, deixem nos comentários. Se o passaram a conhecer depois de terem assistido à série, também deixem nos comentários. Deixem um like se gostaram, compartilhem. Espero espero que entendam a minha opinião sobre o caso. Todos nós temos a nossa opinião. Vocês que estão a assistir certamente terão as vossas. Não há problema em termos opiniões diferentes. Espero que realmente tenham gostado do vídeo e vemo-nos num próximo. Muito obrigada e até uma próxima.